daremos início à 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Todos vocês estão convidados a guardar os celulares para poderem apreciar, a palestra e a programação dessa manhã. Iniciando a parte solene deste evento, convido para a mesa de abertura o nosso diretor-geral, Leandro Damasceno. Palmas, por favor. A diretora acadêmica Larissa Rodrigues não pôde estar presente porque está participando de uma reunião, ela justificou a ausência. E eu chamo o coordenador do projeto técnico em alimentos do Campo Serrinha, Jorge Bispo, também acompanhou a mesa. Agradecemos a presença de todos e vale destacar que o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, e o projeto que foi aprovado no edital do CNPq para o Campo Serrinha tem como título As Ciências Básicas como Ferramenta de Desenvolvimento Sustentável no Território de Identidade do CISAL. Neste momento eu convido o diretor para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, Maria. Bom dia a todos e todas, tudo bem? Que é isso, gente? Alegria, hoje é um evento excepcional. Bom dia. Agora sim. Então é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Evento esse, nossa primeira etapa aqui no nosso campus, promovida tendo o nosso colega Jorge aqui, mais uma vez, Jorge? Conseguiu recursos aí do CNPq. Parabéns, Jorge, aproveito para falar pela organização do evento. E espero que seja um momento muito bom para todos vocês que irão participar. Já tivemos aí a professora Sarita, bom dia, professora, que ontem começou com um mini curso, Então, assim, é um momento de troca de conhecimentos e principalmente, de apreensão de conhecimento junto à professora e os demais colegas que dão as palestras mais tarde. Então, espero mesmo que seja um momento bem frutífero para todos os estudantes, para todos os participantes da comunidade interna ou externa. E, novamente, parabenizo a toda a organização do evento e tenham todos e todas um excelente dia. Jorge está querendo fugir, não quer falar não, mas eu vou convidá-lo como coordenador do evento, como idealizador do projeto, que tem dado esse suporte. Bom dia, gente. Esse projeto foi pensado por mim, por Maria Antônia, por Letícia, Rafael Rodrigo, que foram um aluno do mestrado aqui. A gente ficou no momento para enviar esse projeto, a gente ficou até 4 horas da manhã na internet para conseguir terminar de escrever naquele último momento, e a gente conseguiu. E fomos aprovados, já é a segunda vez que conseguimos, a primeira vez foi em 2019, e só tem a agregar aqui no Instituto e para vocês. E a gente faz isso só para vocês, não é para a gente. Porque se fosse para a gente estava em casa descansando, mas aqui a gente está trabalhando para o aluno, tá bom? Aproveitem o dia, aproveitem a professora, os palestrantes da tarde, a feira de ciências, a mostra de alimentos, que foi muito trabalho para produzir todos os alimentos, com a professora Letícia, a professora Maria Antônia. E é isso, Aproveitem o dia. Dando continuidade à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vamos convidar a palestrante da manhã, cujo tema da palestra é Alimentação Alternativa e Restritiva, Mercado e Perspectiva. Sarita é engenheira de alimentos, licenciada em Química, especialista em Ciência e Tecnologia de Alimentos, mestre em Ciência de Alimentos e doutoranda do Programa de Alimentos, Nutrição e Saúde, e ainda faz graduação em Gastronomia. Muita coisa, Sarita? Quem teve a chance ontem de participar do minicurso já pôde absorver um pouco dos saberes que ela trouxe e compartilhou, e hoje ela vai compartilhar um pouco mais dessa palestra, tá bem? Então, vamos dar uma salva de palmas para a Sarita. Oi, gente, bom dia, tudo bom?
Eu agradeço muito as palavras de Maria Antônia, né? Para mim é uma felicidade. Já fui professora substituta do IFE, Campus Catu. Para mim sempre é uma alegria servir essa casa, né? Trabalhei 2 anos lá e fui muito feliz. Na verdade, lá eu ainda não tinha trabalhado com a parte acadêmica propriamente dita, ainda não estava no mestrado, mas já fazia uma especialização e ensinava matemática, física e química na educação básica, né? Hoje em dia que a gente fala mais voltado para o ensino médio. Eu vim a convite de uma colega, né, que foi uma colega da UEFS, né, uma colega que formou junto comigo, apesar de não ter sido da turma, né. Eu fui colega de Letícia Caribe há muito tempo e é bom, né, quando a gente troca as experiências, troca os saberes. Hoje em dia eu ensino em 2 universidades para curso de tecnólogo, né, de gastronomia e também em nutrição. Só que nutrição é na parte da graduação. É muito bom falar com o público jovem, né, porque é um público que ele está muito atualizado, né, porque é um público que gosta de novidades. Então, para mim, eu fico muito confortável, porque eu também me sinto muito jovem, apesar de ter 41 anos, me sinto jovem e gosto de trabalhar com essa clientela, né? O trabalho que eu desenvolvi no mestrado foi um trabalho de identidade voltado para uma localidade específica, que é o município de São Felipe, e esse grupo de de produtores rurais, eles estão tentando, né, ter o selo de qualidade, né, que não deixa de ser de qualidade, que é um selo voltado para a indicação geográfica, né. Esse selo, né, esse produto, não só merece a indicação geográfica, porque ele assegura ao produtor rural uma garantia que o produto dele vai ser comercializado a preço justo. E a cadeia da mandiocultura, né, que a farinha é um pouco dessa cadeia, não vai fazer com que esse produtor ele perca o dinheiro, né, o dinheiro do valor do produto dele. Porque, infelizmente, nessa cadeia quem ganha são os intermediadores ou os grandes comerciantes, né? O produtor, infelizmente, é esquecido, né, para aquela realidade. E no doutorado, o que é que eu estou fazendo? Ainda no segmento do grupo de pesquisa que eu atuo, que é dos alimentos informais e também da indicação geográfica do recôncavo, é expandir esse conhecimento, né, do saber fazer, que é um saber milenar, um saber tradicional dos produtores das casas de farinhas do recôncavo. E atrelado a isso vai entrar um pouco desse cunho dessa palestra que eu vou fazer hoje, é o desenvolvimento de alguns produtos à base da farinha de mandioca, né? A realidade para os restritivos, né, é uma realidade atual, super. Tem gente que hoje em dia tem uma restrição alimentar e não sabe, né? Por quê? Ou é assintomático, ou às vezes o sintoma não é expressivo. Com isso, não precisou sentir vômito, náuseas, né, febre, enfim, não precisou ter um empanzinamento estomacal, mas às vezes já está celíaco, né? Eu, sinceramente, após os 36 anos, mais ou menos, comecei a sentir alguma coisinha quando comia produtos à base de glúten. Então, hoje em dia, a gente começa a pensar nessa realidade como uma realidade atual, a Sarita, mas pode ser acentuado isso com o comportamento da sociedade, o estresse, as coisas, né, ansiosas, as depressivas, sim, pode ser acentuado. Mas, a princípio, o que dizem os estudos, que é um comportamento metabólico, certo? Então, tem a ver com o seu metabolismo, que a partir de 1 hora, ou não consegue mais digerir, ou digere de forma lenta.
Então, o que é que eu estou fazendo no doutorado? O que é que eu estou propondo? É continuar esses estudos voltados para a cadeia da mandiocultura, basicamente a farinha de mandioca, estilo copioba, migrar de São Felipe para a identidade toda do Recôncavo, que são 13 municípios, e a partir dessa farinha desenvolver alguns produtos para a população celíaca, tá? Aí você pode passar rapidinho, Jorge. Tá, como é? Me fala aí. Eu já falo alto, minha voz já é alta, não é melhor ficar sem microfone, não? Ah, eu fico com vergonha. Eu me sinto uma cantora, quero fazer show. Se a gente não pode fazer show, tem que se comportar. Eu vou tirar, porque eu acho que dá pra ouvir, não? Meu Deus, vou ficar com vergonha, Jorge. Não é. Ah, tá. Ai, e vem cá. Ai, aqui, ó. O show é completo aqui, ó, gente. Eu posso falar e tal. Ai, gostei desse. Gostei desse. Não, vou cair pra onde essas pernas. Meu marido fala que eu sou pernal, tá? Essas pernas dele é pra quê? É só pra fugir de menino de 1 ano e 6 meses, é? Não pode. Então, ó, eu participo também de um grupo nacional, falando agora, não é verdade? Volta, fala a verdade agora, né? Falar sério. Eu participo de um grupo, que esse grupo é nacional, né? Que a gente trata de assuntos voltados para as doenças, que são as doenças restritivas. Mas essa doença celíaca é só a celíaca que é restritiva? Não, às vezes a gente faz uma dieta que acaba sendo também restritiva. Às vezes as pessoas fazem aquelas dietas que são a base de origem animal. Quem nunca ouviu falar da dieta da proteína? Alguém já ouviu falar da dieta da proteína? Pronto. Então, dieta Duncan, já ouviu falar? Pronto. Dieta low carb. Então essas dietas são dietas sim restritivas, né? A gente vai focar um pouco para a base das celíacas, porque além de ser minha expertise, eu trabalho num grupo de pesquisa nacional que a gente troca as informações para saber mais ou menos como está esse cenário. Porque muitas pessoas, como elas não sabem que estão desenvolvendo essa doença celíaca, elas não informam. Então, se não informam, não se tem dados sobre essas pessoas, né? Então a gente coloca muito material no Scrubbit, coloca no Canva, e lá a gente troca as informações de como está o cenário para as doenças celíacas. Se falar assim, Sarita, ontem a gente fez a massa, né, da pizza. A gente fez pizza tradicional e fez a pizza com a farinha de arroz, né, que é uma das opções para quem é celíaco. Pode ser farinha de banana verde? Pode. Pode ser farinha de castanha? Pode. Pode ser farinha de aveia? Pode. Se você olhar no rótulo que não teve mistura com outros trigos, né, com outros grãos. E se teve contato com o grão, saber se o grão tem glúten ou não. Onde é que vocês vão ter essa informação? Na embalagem, certo? Aí você falou assim, mas no supermercado fica tudo junto. Pode ter contaminação por traços? Pode, né? Então, o que a gente fez lá? A gente fez um produto restritivo, mas eu não posso assegurar que lá, até porque a gente está fazendo uma oficina que tem jovens, né, que tem dispersão, que tem mais gente, a gente pode estar levando um pouco dos traços do trigo. Aí se eu for falar assim, hoje aqui na sala tem uma pessoa celíaca, pode comer o que a gente fez lá? Não, eu não asseguro. Vocês entenderam por quê? Hoje em dia, o que a gente traz de traços pode ficar nos equipamentos, pode ficar na bancada, pode ficar nos instrumentos que a gente está usando, como faca, panela, bacia, certo? Teria que ser em um local reservado só para aquela prática. Não deveria ter nenhum tipo de contaminação, certo? Então, existem dados antigos, né? Mas alguns dados não ficaram acobertados. Porque muitas pessoas não sabem que tem, por ser assintomática,
ou às vezes por não comunicar que está tendo algum tipo de sintomas que pode ser por causa do glúten. 65,6 milhões de brasileiros têm um tipo de restrição alimentar. A maioria desse número é de celíacos, né? É das pessoas que não podem estar consumindo um glúten de forma tranquila. Se falar assim, prova, vem cá, e aquela restrição que o pessoal fala sem lactose, né? Isso é um tipo de restrição? Mas hoje em dia a indústria, num cunho mundial, já preparou alguns probióticos que você toma antes, né, de fazer o uso do produto. É 100%? Eu não sou. Eu não sei como é que é, para quem é. Eu só sei que deve ser um uso limitado, porque o nosso organismo, ele é muito esperto, hein? Muito esperto. Então, se ele começar a ver que você está querendo burlar, enganar ele, para você estar ingerindo a lactose, vai ter uma hora que o próprio probiótico não vai fazer o mesmo efeito. Pode ser um leve efeito, mas não vai fazer da primeira vez. Pode passar, Jorge, por favor. 40% dos brasileiros sofrem algum desconforto gastrointestinal. Aí vamos dizer assim, pode nesse dado, síndrome do intestino irritável? Pode. Tá? Que é um efeito também gerado por uma restrição da lactose, por uma restrição ao glúten, pode ser sim. Vida agitada? Não. Comportamental? Pode. Só que sempre lá na última cadeia. O primeiro, o que você sentiu de desconforto, tem gente que às vezes quando tem problemas relacionados à emoção, fica com dor de barriga. Não tem isso? Então, tem muita gente. Minha irmã não podia falar em casamento. Todos os casamentos das irmãs, minha irmã caçula ficou com dor de barriga. É o normal, é alguma coisa, né? Sentiu, aí falar assim, causado por emocional. Mas às vezes é porque a gente esquece de fazer aquela investigação que a gente comeu no dia anterior. Às vezes comeu alguma coisa acentuada na lactose, acentuada no glúten, acentuada no próprio carboidrato, né, de cadeia, ou simples ou complexa. Vai depender muito da sua alimentação também. Pode passar, Jorge, por favor. 1/4 da população brasileira teve episódio de reação adversa a algum alimento. Como é essa reação adversa? Comi e não passei bem. O que a gente fala? A gente fala muito isso, né? Principalmente o baiano. Não estou me sentindo bem, não caio bem, né? A gente fala muito isso. Então pode ser causado por qualquer tipo de produto, seja ele da linha vegetal ou animal. Pode passar, por favor, Jorge. 8 alimentos causam 90% das alergias alimentares no mundo. Hoje em dia, as pessoas falam assim, né? Quem gosta de bebida alcoólica, tem algumas bebidas que tem lá, né? Não contém glúten, né? Ou tem algumas que a gente observa e que tem algum cunho para o dietético. Então tem uma marca bem comercial, né? Fala muito sobre isso, né? Que não tem glúten e serve para as pessoas que estão com as dietas alimentares bem rigorosas, né? Eu não estou fazendo apologia, né, à bebida. Eu estou falando do cenário que acontece, né, atualmente. Pode passar, Jorge. Então, quando a gente come, a gente quer ter uma sensação de prazer, né? O alimento está associado ao prazer. Primeiro, é a condição básica do ser humano, né, de vida, né? A gente não é fotossíntese, não é planta para fazer fotossíntese toda hora, né? Imagina, ó, como alimentar de luz, né? A gente precisa se alimentar, mas a condição depois de nutrir é a sensação de prazer, né? Tanto que tem pessoas que gostam mais de um alimento do que de outro, né? A gente quer estar comendo e se sentindo bem, né? Então a condição ali eu coloquei só como se fosse um adjetivo. A pessoa quer se sentir bem, a pessoa quer que os hormônios eles sejam liberados, né? Que a sensação de prazer, né? A serotonina é bem envolvida nessa questão aí. E se for associado a boas práticas de exercício, melhor ainda, tá? Pode passar, Jorge, por favor. Exceção, aquilo que se desvia ou exclui das regras
e dos padrões. Então, a gente falou de muitas dietas. Se você for falar assim, poxa, Sarita, então a dieta. Eu tô de dieta. Você tá de dieta às vezes porque diminuiu de comer, né? Ou gordura, né? Ou açúcar. Às vezes carboidrato, né? Eu não consigo, né? Estou fazendo uma tentativa ainda, mas não consigo. Então, se você for falar disso, de uma dieta, isso também é uma parte restritiva, né? É um alimento restritivo, é uma exceção. Agora, no cenário que a gente mais observa em relação a números, né? Os celíacos aí estão, vamos dizer, no top 1, né? Dessas questões voltadas para alimentos restritivos. Aí você vai me dizer agora, sim, e quais as alternativas que a gente pode fazer para incluir os celíacos na questão mesmo, né, sociedade. Primeiro, você falou sobre questões de instalações de locais que não podem haver mistura, né, ou contaminação cruzada de um produto com o outro. Então não seria uma coisa fácil. Seriam lugares específicos para produção de alimentos voltados para esse público. Então, eu, né, como sugestão, eu acho que deveria ter uma organização da comunidade celíaca. Hoje em dia a gente fala bem desse grupo de pesquisa sobre isso, para a gente fazer um movimento de política pública. Porque já imaginou lá, vamos projetar 20 anos na frente, vamos dizer que esse cenário mudou em 70%, 70 não, vamos dizer que 60% de toda a população mundial ficou celíaca. E aí? Não tem política pública para isso, né? Não tem. Não tem um cuidado voltado para o celíaco. É uma doença. Se é uma doença, tem que ter o quê? Controle. E quem controla? Quem controla é o poder público. Então, aí já seria outra conversa, já seria outro entendimento. O que é que a gente está falando aqui? A gente está falando no geral, para que a gente possa, no mini curso, fazer produtos. Mas se a gente for pensar mesmo no outro, como comunidade, né? E como ser humano empático que todo mundo deveria ser, eu acho que deveria ter esse olhar voltado a uma política pública séria para uma doença que infelizmente não tem tanto controle assim, porque você pode adquirir, né, essa restrição alimentar em qualquer época da vida. A pessoa, salvo poucos dados, não nasce celíaca. Então, tem que se falar sobre isso, né? É o meu olhar, viu? Estou apresentando a vocês sobre um tema, eu não sei tudo, né? Estou buscando, mas com certeza estou aprendendo, né? E é o meu olhar que eu estou passando para vocês. Isso não quer dizer que o meu olhar seja um olhar, né, que não exista um contraditório, que outras pessoas não possam pensar diferente, não é? Mas eu estou expondo dentre as literaturas que eu observo e dentre os países que já estão também mais um pouco direcionados que o nosso. Pode passar, por favor, Jorge. Nesse contexto, comer nem sempre é fácil para quem é restritivo, né? Sempre quando as pessoas vão assim e falam, é sem glúten e sem lactose. Sem glúten e sem lactose, mas está perto de um material que tem glúten e que tem lactose. Pode emigrar os traços? Pode. Então, são muitos cuidados. E o pessoal acha até que é frescura. Não é. Hoje em dia, eu sou responsável técnica de uma fábrica de sorvetes, né? E lá eles vendem sorvete, açaí e paletas. Vende paletas normais, vende picolés normais e vende picolé para restritivo, sem glúten, sem lactose e sem açúcar adicionado. De 3 em 3 meses eu tenho que fazer análise. Eu tenho que fazer análise de muita coisa. Não é só de produto, não. Eu tenho que fazer análise de colaborador.
eu tenho que fazer, tenho que pedir a vigilância para ir lá e ver se não tem que estar tendo contrafluxo, porque eu não estou lá todo dia. Então, eu sou responsável técnica, né? Eu não sou gerente de produção. Então, existem muitos cuidados envolvidos nessa produção e que as pessoas acham que é brincadeira. Uma gestora, ela tinha a síndrome do intestino irritável. Ela sempre fazia a análise sensorial. E teve um dia que ela falou, chama a Sarita na sala. Aí eu falei, oi, fulana, como é que você tá? Ela, tô bem, não passei bem. Teve traço de glúten aí. Eu falei, foi mesmo? Porque eu comi uma coisa com glúten, eu não passo bem. Aí foi o que eu fiz, descartei a produção do dia, porque picolé é rápido, né? Picolé de produção, picolé é rápido. Lá como tem vários ultra freezers, é bem rápido. Aí eu descartei, a gente fez a sanitização, os colaboradores tomaram banho, trocaram os fardamentos, porque a gente pode ser um vetor, os colaboradores podem ser vetores também. Então, o cuidado é muito grande. Então, além de ser um compromisso para a sociedade, porque lá vende os varejos, né? Não falando das marcas, vende para varejo e vende para as lojas de cunho, aquelas de cunho mais mundo verde, como é que seria? De produtos naturais, Então, quem vai lá não são pessoas que não querem tratar da saúde. Às vezes querem tratar da saúde, mas também querem se precaver, né? Porque a gente não comete risco pela doença. Pode passar, por favor, Jorge. Então, 6ª é a posição que o Brasil ocupa no ranking dos principais mercados de alimentos e bebidas saudáveis voltados para esse público. Então, existe também uma preocupação das próprias pessoas por sem glúten, sem lactose, low carb. No começo, o meu olhar era como se fosse modista. Eu achava que era modismo. Só que depois, eu acho que o pessoal viu quão sério era, que aí começou a perceber que não só fazendo atividades físicas era bom, mas tinha que fazer associações, né? A alimentação de qualidade. E assim, saudável. Pode passar, gente. 8 em cada 10 brasileiros tentam melhorar a qualidade da sua alimentação. Às vezes não conseguem, porque tem a tentação, um salgado, 1,50. Um salgado normal, sem glúten, sem lactose, ou integral, que também é uma alimentação restritiva, né? Que é voltada para a dieta, R$8. Você vai comprar a peça de 1,50, às vezes a peça é com suco. Não é isso? Eu tô falando mentira? Eu tô falando mentira para estudante, hein? Naquela cantina do módulo 3, hein, Maria Antônia? Cadê Letícia? Letícia não usava não, porque Letícia era light. Letícia andava na academia. E eu era magra, depois dos 40 anos, a ladeira abaixo, é só luta por cima de batalha. Eu tô errada. Ô, Letícia, chegou, hein, Letícia? Eu tô falando que às vezes é difícil, tem um dado ali, ó, que as pessoas estão tentando melhorar a alimentação. Você que não comia na cantina do módulo 3 porque você malhava, e eu comia demais. Eu cheguei a comer naquela cantina 30 centavos, a banana real, aí o suco de frutas era 70, inteirava R$1. Olha que maravilha. Eu não quero comer saudável. Se era disponível comer sem ser saudável, eu ia comer saudável primeiro. E outra coisa, tem a questão também do colega. O colega ficava aqui, vixe, eu você com essa dieta chata e tudo. Porque tem essas dietas que eu estou falando, mas tem dietas da lua, tem outras dietas que a gente não vai falar porque vai ficar parecendo até que são de cunhos religiosos. Só que tem vários tipos de dieta. E tipo, você no meio do grupo, você quer ser igual a todo mundo, né? Mesmo você sabendo que tem uma tendência para engordar, que tem gente que é isso, né? Tem gente que tem a genética para ter quadril, para ter colchão, não é isso? E tem gente que é magra o tempo todo. Eu fiquei achando que ia ser magra a vida toda, até os 35 anos. Depois, cada ano, engordava um quilinho. Aí engravidei, já tardiamente, com 40 anos. Agora, tá difícil voltar para os 58, que eu achava ótimo, para 1,70 m. Tudo você vai ter que fazer concessões, né? E às vezes as concessões é uma exceção da alimentação, de alguma coisa que te engorda
já que eu não estou fazendo muita atividade física, né? Pode passar, Jorge. Nesse contexto, comer melhor parece ser uma tendência. Quem ouviu falar sobre alimentação, todas as palestras que a gente está vendo, eu mesmo agora que faço um doc no segmento de nutrição, as pessoas falam muito, obesidade, diabetes, sempre tem um viés voltado para a alimentação saudável. Mesmo que sejam pessoas que têm tendências na saúde, né? Que sejam pessoas que já tenham um histórico familiar ou que tenha uma predisposição genética, vamos dizer, né? Pode passar. O problema, dificuldade para encontrar alimentos específicos para pessoas com restrições alimentares, seja para cozinhar em casa ou para comer fora de casa. Existem tantos restaurantes aí disponíveis para pessoas que têm restrição? Não tem. Vamos dizer, dos fast foods. Os fast foods tem muitos lugares. E os fast foods, tem algum fast food específico para restritivo? Se eles são o que colocam e detêm o maior marketing no horário especial para a comunicação da massa. Estou falando 8 horas da noite. Tem alguma? Tem um, vamos dizer, vamos falar da marca, né? Tem algum no nível da McDonald's que seja para restritivo? Outro dia que eu vi, comecei a perceber que o McDonald's começou a diminuir as taxas calóricas. Mas não foi por causa da gente não, por causa da criança, não é isso? Porque estava tendo os casos da obesidade infantil, por causa do McLanche Feliz, aí inseriram um pouco da fruta, né, a maçã, enfim. Então, quem é detentor de, vamos dizer assim, de questões relacionadas à opinião pública, que é as grandes redes, poderia sim pensar em umas franchise, né, uma franquia, e aí seria bem interessante, pode passar. Então, contexto de uso ambiental: restaurante, mercados, supermercados, lanchonetes, fast foods, bares, padarias, eventos, escolas, faculdades, cursos, hotéis. Do uso diário, aí seria para abranger tanto criança como pessoas que não têm tempo para comer, né, para fazer todo tipo de alimentação, né? Vamos dizer que seja de 3 a 5, né, refeições diárias, variando de pessoa para pessoa. E da forma plataforma, é móvel, precisa de rede, internet, GPS, câmera, para que as pessoas notem que elas podem consumir em maior quantidade de lugares possíveis. Agora eu vou falar da pesquisa que a gente fez em Google Form, né, em plataforma virtual. Vou explicar como foi a metodologia. No grupo de pesquisa, somos em 20. Esse que é voltado para os celíacos. Porque eu gosto de dar nesse grupo de pesquisa, que não é acadêmico, viu, gente? Todo mundo lá, ou é marketing, ou é engenheiro de alimentos, ou é gastrônomo, nutricionista, é voltado para observação do mercado, para que eles possam oferecer seus serviços ou seus produtos. Entenderam? Não é cunho acadêmico, não. Foi o que a gente fez. A gente pegou o Google Form e fez perguntas, entrevistas semi-estruturadas. Perguntas que a gente fala sim ou não. E quando é não e a resposta que a gente queria que fosse sim, a pessoa tem o poder de descrever o que está sentindo naquela resposta que deu. Fizemos algumas perguntas e aí lançamos na plataforma digital. Tem vezes que a gente olha e acha que é vírus, né? A gente recebe coisas no celular que a gente acha que é vírus. Só que o que foi que a gente fez? A gente pediu amigos de amigos nossos e começou a disseminar essa entrevista. E na entrevista, o que é que tinha? Tinham perguntas voltadas para o público celíaco, instalações
que gostaria, né, restaurante, bar, que gostaria, né, o tipo de produto que queria que fosse disponibilizado e qual a principal dificuldade que a pessoa sente em estar consumindo esses tipos de produto. Às vezes, assim, eu faço um teste. Como às vezes eu tenho que provar, eu não consigo mais, não só no caso da respiração, eu não consigo chupar um picolé todo. Porque às vezes eu tenho que chupar diversos sabores no dia. Eu já não faço isso. Eu pego 3, né, que eu gosto, tem que ser o que eu gosto, né? Porque eu não posso provar o que eu não gosto. E aí eu faço uma cruzinha, um quarteamento e provo. Quem respondia essas perguntas eram celíacos. Só que também eram pessoas que se importavam com a causa. Um exemplo, às vezes eu não sou celíaca, mas eu já percebi que se eu comer algo com glúten, fico empanzinada. Fico empanzinada com aquele estufamento, né, abdominal, com gases, enfim, não fico bem, né? Então eu posso ser uma futura celíaca. E se eu já não estiver, né? Porque eu não fiz o teste. É bom não saber certas coisas, é bom a gente não saber, né? Porque eu principalmente sou gulosa, então aí que eu vou sofrer mesmo, porque tem o cunho emocional, né, envolvido nisso. Ah, já comi tanto e agora eu não posso, né? Então tem muito isso. Então o que a gente vai falar daqui pra frente é sobre esses resultados. Quando ficar maçante, eu vou explicar o que tem dizendo ali, e aí eu vou pedir pro Jorge acelerar, tá? Pode ser, Jorge? Pronto. Então, os tipos de usuário, a gente delimitou isso na metodologia entre primários, que eram os alérgicos mesmo, os intolerantes, que aí talvez fosse o meu caso, né, que já não toleram muito bem o glúten, as pessoas que estão em tratamento, então são pessoas que já estão doentes. As celíacas participaram das pesquisas, pessoas que têm restrições alimentares por conta de saúde. Às vezes as pessoas não são celíacas, mas são, por exemplo, são diabéticas. Meu pai tem uma restrição alimentar, é diabético tipo 1, aquele que já deveria ter nascido com a diabetes, né, no organismo. Só que eu não posso falar, né, de outra pessoa. Deus foi muito generoso com ele, porque todos os irmãos dele, antes dele, né, e depois também, já nasceram com esse reloginho. Ninguém tinha insulina. Só que o meu pai esperou 60 anos para tomar insulina. Então meu pai entraria nesse quadro aí, ó, pessoas que têm restrição alimentar por conta da saúde. Um exemplo, meu pai, ele come coisas integrais e sem glúten. Por quê? Porque para ele é mais fácil. Meu pai tem que todo dia tomar insulina. Então para ele já seria mais fácil. Então é o tipo de pessoa que responderia essa pergunta. Agora, como é no Google Form, né? Já é uma coisa que é mais limitado, né? O secundário, pessoas em busca de uma alimentação mais saudável mesmo, por opção. Eu acho que uma projeção mais aí 10 a 12 anos, certamente a gente vai estar mais focado para isso. E terciário, especialistas, pesquisadores, pessoas, mesmo no grupo de pesquisa, porque tem gente lá que eu noto, a gente faz reunião a cada mês, né, que conhece alguém celíaco e gostou tanto da causa, abraçou tanto a causa, que começa a pesquisar sobre os celíacos. No meu caso não foi isso não, gente. Foi relação mesmo, a oportunidade que eu tive de trabalho. Eu acho que é um segmento bom. A empresa que eu trabalho é uma empresa muito voltada também para esporte. Então, o Esporte Clube Vitória fechou com uma fábrica. O Bom Fim de Feira fechou com a fábrica. A parte ruim é em relação à instalação, porque em Lauro de Freitas é muito calor, então a cadeia de frio ela tem que estar muito assegurada, e a parte de regulamentação, a parte de regulamentação eu acho difícil,
Pronto. Em relação ao Triângulo de Ouro, vou explicar mais ou menos como é que foi isso aí. Pode passar. Perguntas, né, que tinham na pesquisa. A capacidade de pontos positivos, viáveis e os que as pessoas desejavam. Por exemplo, você acha que existe restaurante, bar, padaria, enfim, estabelecimentos de alimentos suficientes para as pessoas que têm alimentação restritiva? Não, ou sim, ou por quê? Como é que você discorreria isso? Eu noto que quanto mais se afasta do município, né, de Salvador, né, que é a capital da Bahia, mais difícil é. Mas em São Paulo, que são no país, né, onde tem as novidades alimentares e alimentícias, eu acho que não existe essa distinção. Eu tive experiência na Unicamp, no mestrado, era ótimo em relação à alimentação. Então, lá não existe muita discrepância. Se você for falar assim, Sarita, mas em relação à qualidade de vida, não estou falando disso. Estou falando de questão alimentar. Eu vejo mais dificuldade hoje em dia, apesar de ser natural de Salvador, eu moro em Feira de Santana. Eu vejo que tem muita diferença em relação à questão de disponibilidade de alimento. Agora, não pode nem falar esse termo, né? Mas vou falar. Gordice. Tem vários lugares. Quantas vezes a gente está batendo perna em Letícia sabe. Na Salles Barbosa, você sabe. Não se finja de besta. Na Salles Barbosa, no instante você encontra um salgado gorduroso para você comer, para matar a fome. Agora, essa realidade dos celíacos é para a gente fazer um movimento, né? Um movimento empático. Um movimento empático. Não é só dizer assim, eu não sou celíaca, tô nem aí. Né? Não é isso, não é questão disso. Não é sobre isso, né? Assim que o pessoal fala agora, não é sobre isso, né? É sobre, além, a gente pode pensar além, pode ser uma oportunidade até de emprego, né? Eu não sabia nada sobre alimentação restritiva. Foi uma oportunidade de emprego em 2018 na fábrica de gelato que me fez abrir. A experiência que eu tinha de sorvete era 4 anos no Gelaguela, que era só industrial e artesanal. Eu não sabia mais nada, então eu tive que buscar nas referências, exemplos, tive que ouvir das pessoas que era, para até... o que as pessoas celíacas querem? Elas querem ser tratadas como celíacas? Elas querem comer, ter o prazer igual a uma pessoa comum, né? Alguma pessoa que não sofre e não precisa de fazer restrição alimentar. Então é mais ou menos isso. Às vezes a gente não chega no sabor ideal, mas a gente está buscando, né, essa oportunidade. Então mais ou menos voltado para isso. Pode passar, Jorge, por favor. Aqui é um mapa mental que eu ia fazer uma brincadeira com vocês, só que por causa do tempo eu estou vendo que eu estou me estendendo, a gente vai passar, vai ficar para outra oportunidade. Pode passar. Pronto, então, o que teve mais de respostas nessa pesquisa? Sobre as certezas que os alimentos para as pessoas com restrição são em média mais caros. As pessoas que apresentam alergia geralmente são diabéticas, celíacas ou hipertensas, né? Então são pessoas que elas estão fazendo um tipo de restrição alimentar. Então ela acaba cortando o glúten porque está na dieta, né? Quem possui restrição alimentar se sente socialmente excluído. Né? Não deixa de ser, né? Porque se tem menos estabelecimentos vendendo, se é mais caro, né? Se não tem em todo lugar, realmente, né? É um público a ser pensado. E se eu tivesse dinheiro, eu botava logo uma franquia voltada para os celíacos, aí ia bombar, porque ia ser pioneiro, né? Tô dando ideia, viu, gente? Ideia não pode dar, ia ter que vender. Mas se eu tivesse dinheiro, eu pensava nesse segmento, né? Porque se tem dados ali voltados para o FDA falando sobre a estimativa dos celíacos, que só tende a aumentar, até porque a gente vive numa sociedade muito estressada. Então, já está comprovado que tem algumas coisas que foi mudança de comportamento do metabolismo.
Por causa do estresse. Então, eu acho que é coisa a ser pensada, hein? Portadores de um tipo de alergia possuem mais chance de desenvolver novas alergias. Um exemplo, às vezes quem é intolerante à lactose acaba sendo intolerante também ao glúten, independente de ser de naturezas diferentes, né? Todo mundo sabe que é produto de origem animal, outro é vegetal, mas mesmo assim pode acontecer, pode estar associado. Suposições, pessoas com restrições alimentares são adeptas de marmita, então levam para seus trabalhos, né, e para suas atividades laborais a marmita feita de casa, porque não tem ainda muito público, né? Vou ser rápida nisso aqui. Nem todas com restrições, sabe da variedade de lugares que vendam sobre isso. Na verdade, eu acho que lá em feira está crescendo um movimento de produtos naturais. Tem uma loja lá específica, acho que a Maria Antônia sabe, Dudu Naturais. Eu vejo assim, em 3 lugares específicos assim. Então está crescendo. O Mundo Verde em Salvador já foi um exemplo disso, né? Hoje em dia deu uma esfriada. Porque Salvador, né? Salvador tudo vira, né? Aí depois começam a ter os concorrentes, né? Enfim. Muitos estabelecimentos, eles não sabem informar com exatidão os ingredientes de um prato voltados para os celíacos. Então precisava o quê? Capacitar ou treinar as pessoas que iriam atender a clientela, né? Aos clientes. As pessoas que descobrem que têm restrições ao ingerir o alimento pode ter ou não alguma reação. E as dúvidas mais frequentes eram: com que frequência as pessoas saem para comer alguma coisa? Se for celíaco total. Porque tem gente que não consegue digerir o glúten propriamente dito, mas às vezes quando é produto integral, que tem um pouco do glúten, às vezes consegue ainda. Os estabelecimentos se importam em saber quais alimentos uma pessoa de restrição pode consumir. Será que existe essa preocupação dos estabelecimentos? Qual a variedade dos alimentos adequados para pessoas com restrições? Porque nem todos os estabelecimentos sabem que ingrediente leva o prato. Isso é perigosíssimo, né? Super perigoso, pode passar. Pronto, eu já falei um pouco do questionário online, pode passar. Então, eu vou falar mais ou menos aqui o que é que tem naqueles gráficos. O que tem naquele gráfico ali é muito bacana. A pesquisa, ela se direcionou muito para as pessoas que têm baixa renda familiar. Porém, o pessoal que está com baixa renda familiar tem muito celíaco. Então, como é que se já foi comprovado que produtos voltados para o grupo celíaco são mais caros? Como é que quem ganha um salário mínimo consegue comprar? Não tem como. Inclusive, tem pessoas que, quando a gente fez a pesquisa, que o grupo familiar girava em torno de 900 a R$1.000, menos de um salário mínimo. A gente bota porque não tem categoria, né? Menos de um salário mínimo. É horrível, não tem nem como, porque às vezes a pessoa é um diarista, alguma coisa voltada para isso. Então é muito delicado. Pode passar, Jorge. Apenas 15% costumam levar marmitas. Pessoas que têm classe média baixa, né? E levam marmitas. Por quê? Quando é diarista, por exemplo, às vezes consome o que a patroa consome. Não é? Até porque a pessoa já está comendo, já está sendo, vamos dizer assim, já está no kit, né? Já está na diária, incluído na diária. Aí a pessoa pega o transporte, pega a diária e a alimentação do dia. É muito delicado, para passar, Jorge. 25% possuem dificuldade para encontrar alimentos e estabelecimentos seguros que vendam. Isso aí a gente já tinha visto antes da pesquisa. A pesquisa ela só foi o quê? Confirmar que dentre os pesquisados era realmente isso. Pode falar, pode passar. 66% não conhecem marcas especializadas em alimentos para restrição. Sinceramente, poucas. Aqui eu trabalho, eu só sei porque eu trabalho. Porque, por exemplo, assim, limiar, estou falando agora chutando, que é voltado para a panificação. Não lembro, desconheço, sabe? Ah, você desconhece, mas você não é celíaca. Mas quando eu vou fazer a feira do lado de casa, no mercado, quinzenal, mensal,
não consigo ver produtos voltados para esse público com tanta capilaridade, né? Com tanta quantidade como o normal, né? Aí, às vezes, a pessoa que é celíaca é obrigada a consumir produtos de outras naturezas porque não dispõe para comprar. O preço já é um fator que exclui, mas às vezes não tem, né? Não tem nas grandes redes, não tem nos distribuidores. Pode passar, Jorge, por favor. 48% dos entrevistados possuem intolerância à lactose associada à celíaca. Lembra que eu falei que às vezes existem outras intolerâncias associadas também? Às vezes a pessoa só não é restritivo celíaco. Às vezes é lactose também. Infelizmente, eu não sei explicar. Não existem estudos que falam que a pessoa primeiro fica restritiva a uma coisa ou outra, mas fala muito sobre a vida agitada, né, que a gente está passando por horário de se alimentar, que a gente se alimenta, não descansa, vai fazer atividade laboral, vai fazer uma coisa super com pressa. Nossa geração é uma geração de ansiosos, né? E eu falo tanto dos adultos, é uma geração de ansiosos. Eu mesmo vivo ansiosa. Meu filho é berçário. Eu perguntei à professora que dia ele ia ser grupo 1 para levar caderno para casa para ler. Pode falar, amigo. Vou lá. Será que não vai não? Vai não? Peraí, vou ficar aqui segurando. Ele vem aqui. Bom dia. Eu gostaria de saber, Rafael Carvalho, do curso de agropecuária, primeiro semestre. Eu passei por um momento da minha vida que eu desenvolvi gastrite. E assim, Um efeito colateral dele. de falta de alimentação no horário exato. Um efeito colateral dele, por exemplo, um celíaco, ele pode ter gastrite. Você entende? Entendo. Pronto, vá. E assim, eu percebi que nos estabelecimentos, como você estava falando no estabelecimento, eles não preparam uma alimentação que vai de encontro à minha dieta. Então, foi o que aconteceu. O que era para ser prevenido, eu estava dando início, aí só que todo lugar que eu ia e não podia levar marmita, os estabelecimentos não tinham uma alimentação tipo sanduíche natural para amenizar. Então, Agora vem cá, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que a gente foi educado para isso? não. Se a pessoa que está vendendo lá, Rafael, ela está vendendo, não é dono do estabelecimento, né? Ela está cozinhando, está preparando. Exato. Tem outra pessoa por trás disso, que é o dono do estabelecimento. O dono do estabelecimento está preocupado com isso? Não, Às vezes não tem nem só cultura lucrar. para isso. Só quer vender. Ele não tem nem cultura para isso. Não estou falando cultura acadêmica, não. Não estou falando formação, não. Eu estou falando que às vezes em casa mesmo, desde pequenininho, a gente não é preparado para Não é isso. preparado para ter uma alimentação saudável. Sim. Inclusive, para desenvolver uma dieta que eu pudesse, hoje eu já não sinto mais. Só que eu me submeti a uma dieta rigorosa, a qual eu perdi muito peso. Então, né? Ou é boa, ou não pode falar. E foi tão boa que o estômago ficava ardendo, só passava para dormir. Então, assim, se vocês puderem se alimentar no horário exato, não abusar de muitas comidas gordurosas, às vezes você não abusa às vezes, mas eu me lembro muito bem. Às vezes com um bode, né? Exatamente, um torresmo, uma tripa ali, outra aqui. Então, assim, o que acontece? Quando provocou isso também, teve uma parte que você falou sobre a questão do sistema nervoso que influencia diretamente no intestino. Então, isso foi despertado, foi assim, ó. Quando eu peguei uma documentação, eu fiquei extremamente nervoso, começou na hora. Então foi um ano fazendo 2 endoscopias. Então o sofrimento foi como você lidar com a alimentação no horário certo e o que achar para comer. Então, isso vai falar diretamente, fazendo uma análise paralela, é um estudo de caso, na verdade. Porque eu jamais quero ver. Se você pudesse alimentar no horário exato, é bom, porque é terrível, é a pior coisa. E assim, antigamente a gente fala assim, tradição.
lembra que todo mundo antigamente alimentava-se no mesmo horário? A família, né? Ali era um momento de prazer. Lembra que eu falei de prazer? Ali era um momento de descontração. Meu pai falava com minha mãe sobre a gente, sobre o comportamento, né? Quando estava na escola. Tinha aquele momento apropriado para a alimentação. Hoje em dia a gente não faz. Ontem mesmo a gente vai almoçar, a gente quer ir no resenha da Cala Oeste. Não tem que comer, tem que voltar rápido. Então é isso. E tipo assim, os fast foods mesmo, não é como na zona rural, porque não mora na zona rural. Lá tem batata, tem aipim sempre. Se não tiver, a gente compra porque o hábito era esse, mamão, manga tirada no pé ali, sem agrotóxico. E tem muitas amendoim, urucuri também, coisas que são naturais que a gente pode estar consumindo para inibir a fome e tal. Então, assim, evitem ter a gula excessiva, porque se você tem que se submeter a 2 endoscopias, colocando uma mangueira na sua garganta. Um amigo meu fez isso, ele saiu com o Gabriel, porque ali ainda tem que fazer higienização de pessoa para pessoa, porque se não for em lugar que seja mesmo, se não seja um local, uma clínica séria, pode não fazer a limpeza direito daquele cano, aquela cano aqui, que vai contaminar o meu colega. E pode acabar sendo uma questão de saúde pública, porque na verdade eu comecei a ardência, eu fui fazer o exame e descobri que eu tinha essa bactéria logo de primeira. E o uso de medicamentos para matar essa bactéria é caríssimo. Então, só um relato aqui do que eu passei e que vocês não passem por isso também. Deixa eu passar aqui rapidinho, porque senão ele vai escapar. Então, 48% dos evitados possuem a intolerância à lactose. Pode passar, por favor, meu amigo. A gente adiantar agora, porque senão o pessoal vai começar a dispersar. E a grande maioria deles não faz nenhuma dieta específica para suprir, né, a intolerância. Às vezes é difícil, né? Você viu, ele falou que ele ficou 1 ano e é difícil você fazer uma dieta restritiva. Vou logo adiantar, pode passar. Tem muitas coisas que quer falar sobre pesquisa, eu vou tirar. 62% já passaram por algum tipo de constrangimento por causa da restrição, a gente já falou, pode passar. Vomitar por ser forçada a comer um bolo por educação e ainda ficaram ofendidos, sendo que não é algo que tem o controle no corpo. Isso a gente está falando sobre dados da pesquisa. Já imaginou? Você está em um lugar que não tem um alimento para você não se sente bem e vai no banheiro porque você não tem nada específico para isso, delicado. Pode passar, Jorge. Aqui são, como é que eu posso dizer? São os depoimentos das pessoas que são celíacas. Depois eu posso disponibilizar. As pessoas que responderam às pesquisas, a pesquisa, elas falaram sobre o constrangimento de ser celíaco em um mundo que não está preparado para ser celíaco. Pronto, é isso. Pode passar, Jorge. Pronto. Algumas pessoas que foram e deram o consentimento de passar de dar, né, o depoimento e mostrar que é celíaco. Pode passar. Aí são algumas pessoas, pode passar. Alguns clientes também, que a gente já atua como tarefa, como esclarecimento também, porque tem gente que não faz, que tem um estabelecimento que queria fazer, mas não faz porque ainda não está preparado para isso. Mas quem sabe procurar um lado B. Há um exemplo, Sarita. Eu, hoje em dia, trabalho no segmento de salgado, mas eu quero fazer um salgado para restritivo, que não seja no mesmo estabelecimento, lógico, mas seja próximo, como uma filial, de passamento. E aí a gente fala nesses estabelecimentos o quão valor pode ter agregado a isso aí. Como é isso? Não são pessoas, por ser caro, né? Muitas pessoas celíacas que só recebem o salário mínimo, infelizmente, elas não compram. Mas as pessoas que podem comprar e têm um valor aquisitivo alto de barganha, que ganha bem, ela sim dá um valor específico. Então, a gente conversou também com esses clientes que é possível trabalhar para esse público um novo ramo de trabalho, um ramo alimentício novo, só voltado para celíacos. Então a gente fez como se fosse um estudo de caso direcionado para esse setor.
Pode passar, rapidinho. Pronto. Mapa de valor, a gente falou como é que eram os ganhos, como é que poderia ser trabalhado isso e principalmente como é que a perspectiva desse mercado. Pode passar. Aí nessa situação teve as principais questionamentos. A gente fez mapa, fez também, como tem muita gente que é de São Paulo, a gente sugeriu alguns lugares, né, bairros que seriam mais aceitos, né, voltado para o Instituto BGE, né, de Geografia e Estatística, que delimitava para a gente situações onde poderiam encontrar esse público, né? Pode passar, amigo. E o cardápio. Esse Crazy 8S é falando mais ou menos sobre as questões dos pontos-chave. Que pontos-chave? Onde estão os celíacos? Por quê e como? Quem ia delimitar isso? Não só o IBGE, mas também grupos de pesquisa que falam sobre isso. Na Unicamp, ali no entorno, com certeza, tem uma comunidade que estuda aquilo ali e que tem dados para isso. Na USP, já é outra população. Eu vou encerrar aqui, porque agora vai estar falando sobre coisas mais voltadas para acadêmico. Mas o que eu falaria é isso. O trabalho que a gente tem com os colegas, somos em 20, não é um trabalho acadêmico, mas tem parceiros acadêmicos. E tem resultados muito expressivos. Tem resultados que a gente traz dado por causa dos parceiros, por causa do IBGE, por causa dos colegas da Unicamp, os colegas da USP, os colegas da faculdade também católica, que são parceiros também. E isso eles trazem dados reais e atualizados, porque quem é celíaco e realmente demonstra que só quer melhorar, né? Porque não imaginou você dormir, acordar sentindo queimou no estômago. As doenças que acometem, né, o estômago ou o intestino são doenças que são muito desconcertantes, né? A pessoa fica sem graça, queimou. Então, eu encerro essa apresentação falando sobre, né, sobre esse novo movimento, né, que são o dos celíacos e outras restrições alimentares, né? Quem tiver coragem, faça seu marcadorzinho. Existem e pode ser passado por um nutricionista ou um nutrólogo, que ele vai fazer o marcador das suas alergias. Eu não vou fazer, porque se eu fizer e der um bocado de coisa, eu vou ficar triste, depressiva. Mas quem puder fazer, faça. Me disseram, fofoca, que quando você faz, sua mente abre. E você descobre até que você tem alergia que não é assintomática, que é assintomática. Então, isso me disseram, fofoca, eu procuro não saber. Mas às vezes tem gente que tem disposição direta. Tem gente que parece tucano. O meu foi no banheiro. Então, às vezes, isso é uma situação voltada para uma intolerância. Já se identificaram, nem vi, já se identificaram ali. Então, às vezes, pode ser voltado para uma doença de cunho restritivo, tá? Agradeço demais, espero que vocês tenham aprendido comigo, gostei bastante de participar. E quem tiver na oficina à tarde, a gente se vê, viu? Agora eu queria ver, cadê Ravi e Alisson, lá estão lá? Ou estão por aqui? Vou precisar da ajuda. Venha, fale aqui. Fale geral aqui pro pessoal. Você é comunidade, está presente, por favor. Você é bom dia a todos, né? Meu nome é Laerte, sou técnico estudando no subsequente técnico agropecuária. Aproveitando que estamos falando de um assunto muito importante, que é o alimento, e eu venho da gastronomia, tenho 10 anos que trabalho no ramo, tenho irmãos cozinheiros profissional no Rio de Janeiro, professores da Estácio formados sobre a agronomia. E o relato que eu venho dizer aqui, a importância desse debate que a senhora trouxe para nós, é através de uma endoscopia que o amigo falou aqui. Eu tenho em casa hoje uma pessoa que descobriu um câncer logo no intestino, um câncer gravíssimo, e através desse primeiro ato que ele foi de fazer a endoscopia. Então fez a prevenção primeiro para depois descobrir algo tão grave.
E eu levo ele, às vezes falto aula, para ir no centro de câncer em Feira de Santana. E é muito triste quando a gente chega num ambiente daquele e vê pessoas com uma diversidade de câncer, inclusive intestinais, muito alta em nosso país. Ele usou e agora já vai começar a quimioterapia e a radioterapia, é a fase mais difícil, né? Então, o que eu peço a atenção, vocês jovens, dê muito valor ao alimento saudável. Eu estou com 36 anos, não posso ver nada que eu envolvi na gastronomia agora, um churrasco, né? Vivi 23 anos no Rio de Janeiro, então um churrasco era minha casa. Porém, hoje que a gente vai fazer uma reflexão como visita a Casa do Câncer. Ver tantos jovens lá dentro também com câncer, não só é pessoas de idade, são jovens. Então, eu quero alertar vocês isso aí, por causa desse debate muito importante sobre o alimento. E agradeço a professora, tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês. A gente vai dar continuidade, só que agora visitando os estandes da Mostra de Ciências e da Feira de Cultura. Ah, sim! Não, mas enfim, eu apresento logo a programação, ok? Vocês não estão liberados assim, desse momento, mas para participar do evento aqui no anexo. Vamos lá conferir os produtos que os meninos desenvolveram na mostra de alimentos. E vamos passar aqui uma lembrancinha para a palestrante, né? Ah, essa cara pra mim. Relembrando aí. E de tarde tem mais, tá bom, pessoal? Vamos lá. Capricha.